Meu nome é Gabi e eu espero que vocês sejam muito bem-vindos à Gabi Biblioteca. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês não percebam, mas eu já tentei gravar esse vídeo 1 milhão de vezes e eu tô falando sério que essa vai ser a gravação que ele vai sair. Então, pra começar, eu achei que seria uma boa ideia eu gravar pra vocês uma tag que eu vejo muitos canais gringos fazendo, mas eu quase não vejo nenhum canal BR fazendo, que é a Booktube Newbie Tag. E é uma tag que basicamente eu vou responder algumas perguntas pra me apresentar, pra vocês entenderem quem eu sou, que tipo de livro eu gosto de ler, quais são as minhas motivações e também pra eu me acostumar um pouco mais a ficar de frente pra câmera, falar com vocês e a gravar vídeos. Então eu acho que é um ótimo jeito de começar. E bora lá. Essa tag, ela tem originalmente várias perguntas, mas tinha muitas perguntas repetitivas, então eu decidi só pegar as que eu gosto e basicamente é isso. Eu escolhi aqui 6 perguntas. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né, pra vocês. Eu já falei, meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos, 24 anos. É que eu fiz aniversário mês passado, então ainda não me acostumei a falar que eu tenho 24 anos. Mas é isso. Eu tenho 24 anos e eu tô no 8º semestre do curso de arquitetura. Eu vou me formar ano que vem, daqui a pouquinho. E é isso. Essa sou eu. Eu não vou falar de onde eu sou. Eu espero que vocês descubram pelo meu sotaque, ou pelo menos tenham alguma ideia, porque às vezes eu acho que eu tenho um sotaque muito forte, mas às vezes não. Então, se eu realmente tiver, vocês vão saber de onde eu sou, sem eu precisar falar nada. Bora lá para a primeira pergunta, então. Por que eu comecei esse canal? Tem os motivos fáceis e tem os motivos mais complexos de explicar. Vamos lá. Os motivos fáceis seriam que é porque, basicamente, eu amo ler. Ler foi a única coisa constante na minha vida durante todos esses 24 anos. E mesmo que eu tenha, enfim, entrado no ensino médio, saído do ensino médio, começado na faculdade, terminado a faculdade, começado a trabalhar e tudo mais, eu sempre li muito. E obviamente meu gosto mudou ao longo dos anos, mas eu acho que foi a única coisa que eu sempre gostei de fazer e nunca parei e nunca vou parar. Óbvio que tem fases que a gente lê muito mais, fases que a gente lê muito menos, mas desde sempre eu sempre li bastante, desde criança. E até hoje eu leio muito, é por isso que eu tô fazendo esse canal. E também porque eu amo falar sobre livros. Eu adoro falar a minha opinião sobre livros e é muito legal quando você tem alguém pra discutir livros com você. E eu tenho certeza que aqui vai ser o melhor lugar pra fazer isso. Bom, além disso, eu também acho que o Booktube é um lugar perfeito pra gente incentivar a leitura e eu acho que é papel das pessoas que gostam de ler e que já têm um hábito de ler assiduamente fazer com que as outras pessoas que não leem tanto entendam por que que ler é tão bom e por que que a gente deve incentivar a leitura e por que que a leitura muda as pessoas. Então, eu acho que esses são os motivos fáceis. Agora, os motivos mais complexos é que, basicamente, eu percebi que, atualmente, tudo que eu tenho feito é por alguma obrigação. Dificilmente eu tava fazendo alguma coisa que eu fazia porque eu era apaixonada por fazer, ou então que me dava aquela motivação intensa de ter um propósito maior ou algo assim. Então eu vou pra faculdade, eu trabalho, eu tenho várias entregas, um monte de cobranças, mas é muito injusto comigo mesma eu não ter nada que eu faça só porque eu quero, sem querer ter um objetivo ou uma obrigação maior pra eu me formar, ou então ganhar dinheiro no final do mês, sabe? E eu acho que o YouTube é um bom lugar pra começar, pra eu ter um hobby que realmente me traga aquele quentinho, sabe, no coração de, nossa, eu estou fazendo isso por mim também, e porque eu vou estar conectada com outras pessoas que entendem esse meu amor por livros e esse sentimento, sabe? Então, é isso. Era injusto comigo não estar fazendo nada só porque eu quero. Entendem? Eu acho que vocês entendem de alguma forma. Todo mundo que tá entrando na vida adulta agora talvez já tenha passado por isso. De não saber exatamente. Não ter assim exatamente um grande propósito do porquê você tá fazendo
sua faculdade, ou porque você tá fazendo o que você faz no seu trabalho, mas, enfim, eu acho que falar de livros é uma coisa que eu amo e que eu vou continuar amando minha vida toda. Por isso, é uma forma de também me ajudar e intensificar ainda mais esse sentimento que eu tenho, né? Bom, segunda pergunta. O que mais está me deixando animada em começar um canal? Bem, eu acho que só de eu conseguir gravar esse vídeo, isso já é bem animador, porque eu já tentei várias vezes e ainda não tinha conseguido. Mas eu acho que eu poder me expressar em voz alta sobre uma coisa que eu amo já é uma grande coisa, porque eu acho que quando você fala, quando você ensina, quando você expressa sua opinião sobre uma coisa que você ama e uma coisa sobre a qual você quer conversar e entender mais, você consolida ainda mais a sua interpretação sobre o que você está lendo, sobre o que você está pensando, sobre as experiências que você está tirando dos livros. E tá conversando com outras pessoas que também têm esse sentimento, né? Essa vontade de entender melhor e de compartilhar as opiniões que elas sentem sobre os livros que a gente gosta em comum, ou então receber novas indicações, novas recomendações, conhecer mais sobre o mundo literário. Eu acho que quando você tem uma comunidade onde você pode compartilhar essas coisas, você entende muito mais sobre você, sobre as suas opiniões, sobre suas interpretações e também vai estar aberta a conversar com outras pessoas sobre isso e a receber, né, novas opiniões. E talvez, quem sabe, mudar a sua própria, ver por outros pontos de vista. Então, eu acho que essa é a melhor parte de ter um canal. Eu acho que eu vou gostar bastante de conversar com outras pessoas que me entendem, ou melhor, entendem como eu me sinto sobre certos livros, ou então que não me entendem e que vão ter opiniões divergentes da minha, porque é assim que a gente consegue construir uma discussão produtiva, né? Você ter novas opiniões e pontos divergentes, pontos de vista diferentes do seu, faz com que você enxergue o mundo de outras formas também. Então eu acho que isso vai ser muito legal. É o que eu acho que eu tô mais animada de receber o feedback de vocês sobre as coisas e também dar minha opinião sobre coisas que eu já li, coisas que eu já sei e tudo mais. Eu acho que isso vai ser muito, muito, muito legal. Terceira pergunta. Por que eu amo ler? Essa é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, porque é muito fácil eu falar que eu amo sentar, pegar um livro, ficar quentinha enquanto eu leio e ficar ali presa naquele mundo. Mas eu acho que o mais legal de ler é que eu posso pensar em coisas que eu nunca pensei antes. Coisas que eu nem estava imaginando que eu ia pensar algum dia, conhecer mundos que eu nunca vi antes, no caso, pelos olhos de outra pessoa. Eu acho que isso é muito legal, né? Ter reflexões que eu nunca tinha tido, então minha mente vai trabalhar para chegar a conclusões através das palavras de outra pessoa sobre coisas que eu nunca tinha pensado antes. Eu acho que isso é muito legal, é um ótimo exercício para nossa mente, para o nosso pensamento crítico também, e é por isso que eu gosto tanto de ler. E também, principalmente porque eu gosto de ler muitos clássicos, muitos livros de época e tal. Eu acho que é muito, muito legal que eu possa me transportar para uma época que eu nunca vivi. Não, literalmente me transportar através dos olhos de outras pessoas que viveram naquela época para um mundo que hoje a gente não tem noção de como era. Então, por exemplo, se eu estiver lendo Jane Austen, eu posso entender perfeitamente como era a época onde ela viveu, pela forma como ela escreve, mesmo que eu nunca tenha vivido aquilo. Então, eu acho que é muito. Eu acho que isso é creme de la creme. Eu acho perfeito. É o que eu mais gosto. Além de vir com novas opiniões e pensar em novas coisas, né? Além disso, eu também acho que é muito legal, não só pensando, né, sobre livros de época, que é o gênero que eu mais gosto de ler, mas também sobre viver experiências que eu nunca vivi, ou então ter empatia por pessoas que têm uma realidade muito diferente da minha e conseguiram passar pra mim exatamente o que elas estão vivendo ou o que elas viveram em algum momento através de um livro. Então, eu posso entender o que aquela pessoa viveu, eu posso ter uma empatia, me colocar na pele dela, né? Pensar, meu Deus, o que é que eu faria nessa situação? Como é que eu lidaria com isso? Eu gosto muito de, enquanto eu tô lendo, pensar sobre isso. Tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faria se eu tivesse, sei lá, enfim, na situação que essa pessoa passou, ou então, eu definitivamente não faria o que o personagem desse livro fez e eu pensaria em fazer outra coisa. E eu acho que isso é muito legal. Eu posso imaginar situações que eu nunca estive e pensar como eu lidaria com aquilo. Quarta pergunta. Quais livros me fizeram gostar de ler? Bom, eu sempre li muito.
Então, desde criança, eu via meus pais lendo, minha avó lendo, e eu queria fazer a mesma coisa. Então, eu também sempre recebi muitos livros de presentes. Meus pais sempre leram muito pra mim. E eu lembro assim que quando eu tava lá na primeira série, alguma coisa assim, que a professora começou a ler Dr. Dolittle. E eu lembro que eu amei demais. Foi o primeiro livro grandinho assim que eu li, mais de 100 páginas, eu acho. E aí eu fiquei, meu Deus, eu amo isso, eu quero ler mais, eu quero saber mais coisas. E eu lembro que quando eu tava ali lá na minha pré-adolescência e tal, eu lia muito, muito meu querido Diário Otário. Muito Diário de um Banana. Nossa, eu lia bastante. E eu amava, achava maravilhoso. E foi basicamente assim, né? Mas eu lembro que quando estourou aquele negócio das distopias, foi quando eu engatei assim de cabeça. Falei, meu Deus, isso aqui é o que eu amo fazer, eu nunca vou parar de ler, eu quero ler tudo, tudo que podem me oferecer, eu quero ler, eu quero saber de tudo. E aí eu lembro que eu acho que foi com a seleção, assim, o livro que realmente eu cheguei, li e falei, ai meu Deus, eu amei. Teve também a fase de John Green, que eu li muito A Culpa é das Estrelas. Eu li todos os livros de John Green nessa época. Eu li Cidade de Papel, A Culpa é das Estrelas, Will Will. Eu li todos os livros que estavam, assim, famosos na época que ele estava lançando. Li várias vezes, achava maravilhoso aqueles adolescentes tendo aqueles diálogos que adolescentes nunca teriam na vida. Então, eu gostava bastante. E eu acho que foi nessa fase, assim, que eu realmente mergulhei de cabeça na leitura. E, por incrível que pareça, eu nunca cheguei a ler Jogos Vorazes. Eu lembro que tava estouradíssimo na época, todo mundo tava lendo, mas eu ficava tipo assim, ai, que sem graça, não quero, não sei por quê. Acho que eu era daquelas adolescentes chatas, todo adolescente chato, né? Mas eu era daquelas chatonas que ficavam, não quero fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, talvez, quem sabe, eu não faça um vídeo no futuro reagindo à primeira vez que eu leio Jogos Vorazes, porque é um livro realmente que eu quero muito ler. Eu acho que eu vou gostar bastante. Mesmo sendo muito mais, uma leitura muito mais jovem do que eu tô acostumada a ler normalmente. Eu acho que vai ser muito legal. Então eu acho que foi isso, os livros que me fizeram ler bastante. Acho que foram as distopias. E eu lembro que também, nessa fase, eu também comecei a ler Julia Quinn. Eu comprei aquele box dos Smiths. Eu não lembro, tem muito tempo que eu li esses livros, mas eu acho que é uma família musical, alguma coisa assim. Acho que cada uma toca um instrumento, eu não lembro direito. Mas lembro que foi o primeiro romance de época que eu li, eu também fiquei tipo, ai meu Deus. Então acho que foram esses os livros que me fizeram engatar na leitura e, tipo, não parar de ler nunca mais. Tá, quinta pergunta. Quais desafios de iniciar um canal no YouTube você acha que vai ser mais difícil de superar? Bom, o primeiro desafio definitivamente vai ser conseguir gravar naturalmente na frente de uma câmera, porque pra mim, ficar aqui sentada falando em voz alta com vocês, olhando pra minha câmera, é completamente antinatural. Então, eu acho que isso vai ser o mais difícil, principalmente porque eu não diria que eu sou uma pessoa super tímida, mas eu também não sou assim uma pessoa muito falante com gente que eu não conheço. Então, isso vai ser o mais difícil, né? Vencer. Seria exatamente superar um medo, mas me acostumar de fato a estar aqui falando com vocês. Então, eu acho que é isso. E também o fato de eu estar gravando pro YouTube. A maioria das pessoas esquecem, né? Mas a internet é um local público, basicamente. Então, tudo que eu colocar na internet, qualquer pessoa vai poder ver. E dá um pouquinho de medo, assim, de você ter que se expor, você ir lá, colocar sua cara a tapa pra todo mundo ver, falar suas opiniões, assim. Então, você se prestar esse papel e correr o risco de dar errado, também é aquele medinho de começar algo novo. Eu acho que eu falei antes, né? Sempre dá muito medo de dar errado, de flopar, de você não conseguir, de você passar vergonha, mas ainda assim a gente tem que tentar. Sexta e última pergunta. Quais tipos de livro que você gosta de ler e quais os seus livros favoritos? Então, eu gosto muito de ler, eu já falei, né? Eu gosto muito de ler romances de época. Eu acho que são os meus livros mais zona de conforto, assim. São romances de época, principalmente que se passam na Escócia, eu adoro. Eu leio qualquer besteira que se passe lá, assim. Esse negócio Highlander, não sei o que lá, eu adoro.
E ultimamente eu tô tentando também ler bastante clássicos, porque eu sinto que eu consigo tirar muita coisa dos clássicos. Eu não sei explicar, mas eu tento analisar mais profundamente, interpretar mais profundamente. Até porque já foram livros que passaram pelo teste do tempo, então eu acredito que eles realmente têm muito a oferecer. E como eu já falei antes, né, me mostrar como era a vida antes. Como é que aquela pessoa que viveu em uma outra era tinha uma mente completamente diferente da minha pensava, entendeu? Então são livros que eu gosto muito de ler, de realmente me debruçar por um tempo, clássicos. Eu também gosto muito de ler fantasias, mas agora tá numa fase de romantasia e eu tenho a sensação de que muitos dos livros são parecidos. Não vejo nenhum problema em terem livros parecidos, na verdade. Eu acho que pra quem gosta desse tipo de livro, é maravilhoso. Eu gosto bastante. E eu acho que os clichês servem pra isso, né? Quando um clichê é bem escrito, não importa se vai ter a mesma ideia, a mesma premissa. Se ele é bem escrito, ainda assim vai te passar uma coisa diferente, vai te fazer sentir um sentimento diferente e você vai gostar do mesmo jeito. Então, apesar de ter essa sensação de que muitos livros são parecidos, de romantasia atualmente, eu ainda gosto de ler, mas eu não leio um seguido do outro, né? Normalmente eu intercalo com outros gêneros, exatamente pra eu me desfazer dessa sensação de que eles são muito similares. Mas eu gosto bastante daquele clichêzinho assim de romance fofo, tipo Sarah J. Maas. Eu gosto muito. Agora, meus livros favoritos. Bom, eu trouxe dois. Tem mais, mas eu acho que esses são os que eu mais gosto, porque são os que eu leio assim. Eu diria que eu leio eles religiosamente, né? Tipo, eu gosto de ler ele todo, rever, ler várias vezes, porque eu sinto que toda vez que eu leio eles, eu sinto que toda vez que eu leio eles, eu consigo tirar deles alguma coisa nova. Porque eles estão falando comigo de um jeito diferente, estão me contando alguma coisa diferente. É por isso que eu amo tanto esses dois livros, né? Ou melhor, é por isso que eu leio tanto eles várias e várias e várias vezes. Mesmo que tenha outros que eu gosto mais, ou que eu gosto tanto quanto, esses são os livros que eu mais leio assim, faço releituras, né? Então, eu vou começar com Me Chame Pelo Seu Nome. Esse livro, eu sei que ele é bem polêmico. Tem pessoas que acham que esse livro passa estereótipos negativos e coisas assim, que ele é problemático. Eu concordo que ele tem coisas bastante problemáticas. E não é exatamente o tema sobre o qual ele fala que me faz gostar tanto dele, mas sim a forma como ele é escrito. Pra mim, a forma como esse livro é escrito é tão linda. O escritor escreveu tão lindamente, tão belamente, assim. E eu não sei, tem quase, na minha opinião, tem quase um lirismo nesse livro, porque eu, quando o escritor descreve os locais, quando ele descreve as experiências, os sentimentos dos personagens, é quase como se eu estivesse lá, sabe? Tipo, sentindo o cheiro do pêssego, comendo aquele damasco que o Hélio come no livro, e todas essas coisas, sentindo o toque da madeira da casa onde eles estão. Então, é isso que me faz gostar tanto, porque eu me sinto muito presente quando eu tô lendo esse livro. E talvez eu tenha gostado tanto desse livro porque ambos, tanto Outlander, que é o segundo livro que eu vou falar, quanto Me Chame Pelo Seu Nome, eu li em fases assim, muito complexas, né? No caso, Me Chame Pelo Seu Nome, eu li assim que eu saí do colégio. Eu tinha acabado de me formar, então eu ainda tava naquela fase, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei, aquela fase de muitas dúvidas e tal. E o Hélio, ele é um personagem bem jovem também, e eu sinto que essas dúvidas, de alguma forma, fizeram com que eu me identificasse com ele. E talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto. E eu deveria contar a história do livro, né, antes de começar a falar minha opinião. Mas tá. Basicamente, conta a história de Hélio, que é filho de um professor universitário muito entendido, um cara assim, absolutamente inteligente, sabe? E ele é um cara, o pai dele, no caso, é um professor universitário, que chama alguns dos alunos dele ou alguns dos alunos de mestrado, doutorado da faculdade, para passar um tempo na casa de férias com a família dele, que fica na Itália, para desenvolver a tese de formatura, não sei se é tese de formatura, tese de doutorado, enfim, para desenvolver alguns trabalhos acadêmicos lá com a ajuda dele. Então, o Oliver é um desses estudantes que vão passar um tempo na casa de verão na Itália com o Hélio, com a família dele. E assim que o Hélio vê ele, o Oliver, ele tem. Eu não diria que. Não é, definitivamente não é uma paixão à primeira vista, mas o Oliver é uma figura curiosa, assim, pro Hélio. E o que normalmente faz com que as pessoas achem problemático é que o Oliver é bem mais velho que o Hélio. Eu concordo que isso é um pouco problemático, mas nesse contexto, eu acho que
eu acho que não é o foco. O age gap deles, eu não diria que é tanto o foco do livro. Então, é basicamente isso. Eu acho absolutamente, lindamente escrito. E isso faz com que eu gosto muito. E também tem uma carga, assim, esse ambiente... É porque não se passa num ambiente acadêmico, né? Mas tem uma carga de conhecimento muito... que eu acho muito legal de ver em livros. E o que eu mais gosto é a forma como os personagens pensam. Porque quando você tá apaixonado por alguém, às vezes você ama e odeia a pessoa na mesma medida. Tipo, nesse início de relacionamento em que você tá se apaixonando pela pessoa, sabe? Você começa a descobrir as coisas que você gosta nela e as coisas que você odeia nela e o que ela faz que te irrita, porque você quer a atenção dela, porque você quer que ela fale com você, que ela olhe pra você, entendeu? E você tá meio que obcecado pela pessoa. Então, o Hélio consegue passar isso muito bem, assim, sabe? Porque você consegue ver todas as camadas de sentimentos e todas as objeções que ele tem em estar se envolvendo com uma pessoa como o Oliver, e como ele quer entender o Oliver, mas ele ao mesmo tempo não consegue, e como tudo que o Oliver faz afeta ele. Então, o escritor, que é o André Anciman, consegue escrever isso maravilhosamente bem. Por isso que eu amo tanto, porque os personagens são muito complexos. Principalmente o Ellie, porque é pelo ponto de vista dele que a gente vê, né, esse romance se desenvolvendo. É por isso que eu amo tanto, eu acho ele lindo. Bom, o meu primeiro livro favorito, né, no caso, o segundo livro favorito, mas o mais favorito de todos os tempos é Outlander. Não tem nada, na minha opinião, que supere esse livro. Tem tudo que eu amo, tudo que eu gosto. E deixa eu contar pra vocês um pouco sobre o que é a história. Ele já tem uma série super famosa, então a maioria de vocês já deve conhecer, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele conta a história da Claire, que é uma enfermeira que foi servir na Segunda Guerra Mundial, lá nas trincheiras. E um pouco antes dela ir servir, ela casou com o Frank, que é um professor de história. E por causa disso ele ficou atuando mais na parte de logística, servindo mais nessa parte de logística. Mas o fato é que ambos ficaram muito tempo separados por conta da Segunda Guerra Mundial. E logo depois de se casarem, então eles não tiveram esse período de conhecer um ao outro, morar juntos, realmente ter esses primeiros anos de casados, né? E por conta disso, eles decidem, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, que eles vão pra Escócia passar uma segunda lua de mel. E eles decidiram ir pra Escócia porque o Frank, como eu falei, ele é historiador e ele descobriu que ele tinha alguns parentes, raízes na Escócia muito, muito antigas que ele queria descobrir mais sobre, né? Então ele quer estudar sobre a genealogia dele, a família dele, o passado da família dele. E ele decide ir pra lá, aproveitar essa ocasião, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que o ponto principal da história é que eles viajam pra lá e a Escócia é basicamente envolta por uma atmosfera de superstição tão forte, uma coisa meio pitoresca assim. E em algum momento no livro, logo no início, a Claire vai visitar um monumento de pedras monolíticas chamado Craig Nardun, e ela viaja para 200 anos no passado. E ela acaba caindo de cabeça num outro período de guerra, que no caso era a Guerra Jacobita, que era a tentativa de separação da Escócia da Escócia com a Inglaterra. E aí ela se vê lá presa com um grupo de rebeldes jacobitas que estão, que basicamente sequestram ela, né? E ela tá lá num tempo que ela não sabe nada. Ela acabou de sair de uma guerra, caiu de cabeça em outra guerra. E ela não sabe nada sobre como era essa fase. Graças ao Frank, ela tem algumas ajudinhas aí, né? Porque ele é historiador e tudo mais, então ela sabe um pouco. Mas ela tá ali numa época completamente diferente da dela, né? E é isso. Ela tá nesse. Essa é a premissa do livro. E o que me faz amar tanto Outlander é que, pra mim, a Claire é a verdadeira personagem, a verdadeira força feminina em um livro, sabe? Ela, ao mesmo tempo que consegue ser tão inteligente, meu Deus, ela é médica, ela é enfermeira, ela sabe tanto. Ela consegue também ser tão idiota às vezes, mas isso principalmente porque ela não cede às convicções dela, sabe? Ela entende que ela tá num período diferente e as coisas são diferentes, as pessoas pensam de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo ela tem convicções muito fortes. E isso faz com que ela seja uma personagem ao mesmo tempo incrível e irritante, e eu amo ela mais que tudo. Mas é isso. E o que eu amo em Outlander é que ele me fez. Os personagens, como eu falei, são muito fortes. Então, eles tiveram que lutar por coisas
na vida deles o tempo inteiro. Então eles realmente mostram pelo que vale a pena lutar, sabe? O que realmente a gente tem de valor na vida, pelo que vale a pena você lutar, arriscar a sua vida e esse tipo de coisa. Porque eles passaram por momentos, situações terríveis, agonizantes, e ainda assim eles conseguem ser fortes mesmo depois de tudo isso, porque eles sabem que tem coisas pelas quais você vale a pena dar a vida, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu amo tanto a Outlander. Eu acho que me ensinou muito sobre tudo, sobre como ser forte, como lidar com situações difíceis, principalmente sobre família, amizade e esse tipo de coisa. E sobre como você tem que ser fiel a si mesmo que você esteja numa situação diferente. É por isso que eu amo tanto a Outlander. Então, esses foram meus dois livros favoritos. Eu já falei, eu tenho outros livros que eu amo bastante, mas esses são aqueles que eu leio, que eu gosto realmente de visitar, revisitar constantemente, né? E sempre me passam coisas diferentes enquanto eu tô lendo, por isso que eu trouxe eles. E essa era a última pergunta. Então, se vocês gostaram, deixem o like, comentem também o que vocês acharam. Eu vou deixar o link para comprar os livros aqui, caso você ainda não tenham lido, porque eu acho que eles são ótimos livros para você ler e... não sei, talvez você tenha uma opinião completamente diferente da minha, talvez você odeie, eu quero saber. Então, comentem aí o que vocês acharam, comentem se vocês já leram Outlander ou Me Chame Pelo Seu Nome. Comentem se vocês, o que vocês esperam ver aí nos próximos vídeos. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje e beijo!